como não perder a sua casa pela usucapião. Imagine a seguinte situação. Você tem uma casa que é sua, mas que você não está usando no momento. E além disso, você tem um amigo, ou às vezes algum parente, que está passando por alguma dificuldade financeira no momento. Não tem casa própria, mas também não tem condições de pagar por um aluguel. Você já deve ter visto essa situação, ela é bem incomum. Pois bem, diante dessa situação, você decide então ajudar esse amigo ou parente e acaba por convidar esta pessoa a morar nessa sua casa que está sem uso e nada cobra por isso. Até aí tudo bem, né? Você simplesmente está fazendo uma boa ação. Será? Mais ou menos. Vamos entender melhor o porquê. Quando você tem uma casa, você deve fazer uso dela, seja diretamente, ou seja, você mesmo morando nessa casa, ou indiretamente, quando alguém mora nesta casa e normalmente paga um aluguel para você, por meio de um contrato de locação. Ok? E por que isso é importante? Porque de acordo com a nossa legislação, ou seja, de acordo com nossas leis, nossa Constituição Federal e nossas demais leis, todo proprietário, ou seja, todo dono de imóvel, deve exercer a posse dessas duas formas que eu acabei de citar para vocês. E aí é que mora o perigo. Se você tem um imóvel, você quer ajudar um amigo, deixando esse amigo ou parente morando na sua casa, não há nenhum problema nisso. A questão é, você não pode fazer isso de boca. Você deve necessariamente se utilizar de um contrato escrito. E não precisa ser um contrato de aluguel. Ou seja, repito, você não precisa necessariamente cobrar aluguel para que você esteja resguardado na sua propriedade. Você sim pode emprestar um imóvel, desde que seja, por exemplo, por meio de um contrato de comodato. O comodato ele é muito parecido, muito similar com o contrato de aluguel. A diferença básica é que no aluguel você cobra um aluguel, no comodato não. O que não pode, e é isso que traz a insegurança, é isso que traz o risco de você perder esse imóvel futuramente por uma ação de uso capião, o que você não deve fazer é fazer tudo de boca. Você deve necessariamente registrar. Então, sim, você pode sim ajudar este amigo ou parente, deixá-lo morar gratuitamente, ou seja, sem cobrar nesta casa que é sua, durante o tempo que for necessário, desde que isto esteja por escrito, por meio de contrato escrito, a exemplo do contrato de comodato. Sabe por quê? Porque lá na frente, daqui a alguns anos, caso esse seu amigo ou parente que lá atrás, quando você emprestou o imóvel, ficou muito grato, tempos depois, demonstre-se bem ingrato, que você tenha provas para defender a sua propriedade.